Quem disse que carne de sol é tudo igual? No norte do Espírito Santo, a carne de sol produzida em Montanha e outros 6 municípios capixabas, na região chamada de Vale do Itaúnas, é única no Brasil, não existe igual. Por isso, é reconhecida como uma indicação geográfica. Montanha, no extremo norte capixaba, poderia ser apenas mais uma cidadezinha do interior desse nosso Brasilzão. Mas não. Montanha tem uma expressão que a gente fala que aqui tem mais boi que gente. Em muitos lugares tem mais boi que gente, só que Montanha proporcionalmente é muito mais, né? A vocação do município é a agropecuária. Hoje, a agricultura tem uma expressão muito mais pujante do que tinha alguns anos atrás, por uma série de questões, mas continua sendo uma expressão muito forte na pecuária. Então, eu diria que a vocação de Montanha é gado, é a produção de pecuária tanto leiteira quanto de corte, só que com expressão um pouco maior para a pecuária de corte. Bem-vindos à capital da amizade, do forró e da carne de sol. A carne de sol de Montanha é um produto que ele sempre teve uma história muito evidente e que de anos para cá ele passou, além de ter história, tradição e representação de cultura, ele passou a ter uma expressão de localidade muito maior fora de Montanha. No seguinte sentido, um produto que todo mundo sempre conheceu e gostou, agora é mais conhecido, tem mais gente gostando e ele é mais nobre, por assim dizer. A carne de sol é um processo. Antigamente, o sal era usado para conservar a carne. Igual fazem com peixe, o bacalhau, você vê que você vai no supermercado, está fora da geladeira. Ainda hoje a gente tem carne seca, carne de sertão, charque, jabá, que são aquelas carnes que ficam fora mesmo ali, junto do bacon, junto dos defumados ali. Aquelas carnes ali, elas têm muito sal e você precisa lavar elas ou desidratar elas, pôr de molho, para às vezes até fermentar para poder consumir. E tem o espaço delas nas receitas onde elas são utilizadas, muito bom. A carne de sol, no entanto, atualmente, ela não vai mais ser conduzida com muito sal e por muito tempo para que ela seja conservada. Porque não precisa, a gente hoje tem eletricidade, você pode guardar a carne no freezer tranquilamente. Mas o que torna a carne de sol de Montanha tão especial para ser considerada única no Brasil? A resposta a gente encontra aqui no campo. Relevo, pastagem e animais de qualidade, ou seja, novilhas em sua maioria, que comem um bom capim num terreno plano. Uma carne de qualidade é o primeiro passo, mas o segredo está no modo de preparo. Aí está a diferença da carne de sol de Montanha. Você vai calcular o peso da carne que você quer fazer, você pode fazer em casa e vai aplicar o sal nela. A conta é de 80 a 120 gramas de sal por quilo de carne e de 2 a 4 horas de cura. Quanto mais grossa a carne, então quanto maior a manta de carne, que as pessoas, né, falam aquela manta de carne de sol, então quanto maior o pedaço de carne, maior vai ser o tempo, e o sal você calcula de acordo com o seu gosto, né? Basicamente é cobrir toda a superfície da carne de sal e aquela quantidade de sal ali vai dar essas 80 a 120 gramas de sal por quilo de carne. E ela não vai ao sol. O processo é queima. O nome, popularmente a gente fala que vai queimar a carne. Você não fala que você vai salgar a carne. Dá a impressão que salgar a carne você vai estragar a carne, né? Queimar a carne é justamente aplicar o sal nela e deixar ela curar. O que acontece quando você faz isso? Ela vai ficar mais escura por fora. É normal isso acontecer. Se você tiver a oportunidade de ver uma carne de sol e outra, o mesmo corte, sendo uma carne fresca, você vê claramente que a carne de sol ela vai ficar como se fosse queimada, né? Ela vai ficar mais escura por fora. Para preservar esse modo de fazer e a tradição da carne de sol na região do extremo norte capixaba, os produtores ingressaram com um pedido de indicação geográfica. A carne de sol de Montanha merece um RG porque ela, já por sua notoriedade, por sua visibilidade, pela sua história que vem conduzida há muitos anos, todo mundo diz assim, eu quero comprar uma carne de sol de Montanha. Ela não é só de Montanha, nós temos um território ali envolvendo 7 municípios e são Montanha, Mucurici, Ponto Belo, Conceição da Barra,
Pedro Canário, Pinheiros, nós temos 7 municípios ali sendo envolvidos. E quando nós falamos carne de sol de montanha, todos esses municípios são beneficiados. Quando um produto, por ser de uma região, tem características próprias e leva consigo o nome da região, é normal que produtores de outras regiões, de alguma maneira querendo surfar na onda aí dessa notoriedade do produto que realmente leva aquele nome, adotem para si o nome daquele produto. O primeiro caso de indicação geográfica do mundo é o vinho do Porto, Portugal, e é exatamente isso. A Inglaterra, em guerra com a França, parou de comprar vinho francês e passou a comprar vinho português. E produtores portugueses do vinho do Porto, que é famosíssimo hoje, começaram a se sentir, de alguma maneira, prejudicados por produtores que não produziam aquele vinho e vendiam aquele vinho como se dali fosse. E aí a primeira indicação surge daí. Eu não posso te dizer que a carne tem aqui um aminoácido que só tem nela. Não é o caso. A questão é, essa carne aqui, deste gado, de uma maneira geral, que foi criado nestas condições aqui e feita dessa maneira, ela tem hoje uma notoriedade que dá a ela o direito de, por exemplo, ter uma indicação geográfica protegendo os produtores da região ali. Nos últimos anos, cortes mais sofisticados levaram a carne de sol de montanha ao mercado gourmet. A gastronomia em geral hoje ela virou hobby, né? Ainda mais nessa época de pandemia, todo mundo preso dentro de casa, né? E a gourmetização da carne, né, que é uma palavra que todo mundo fala, ela está presente já há alguns anos e cada vez mais chegando para a gente no interior, né? Hoje a gente fala muito em cortes estrangeiros, né? A gente usa a linguagem, nomenclatura argentina, né? Da Europa, americana. Todo mundo hoje sabe o que é um prime rib, o que é um T-bone, o que é um ancho, o que é um chorizo. E isso está cada vez mais no gosto do brasileiro. O brasileiro está deixando de procurar o corte tradicional e procurando o gourmetizado, né? Então, Bruno, dessa peça aqui a gente consegue fazer uma gama de variedades. Dessa parte aqui a gente consegue extrair a picanha, né? Essa aqui a gente já tem ela de sol, salgada, a cura dela já está feita. A gente consegue extrair dessa parte aqui a maminha, né? Debaixo da picanha, exatamente aqui, eu teria o bombom da alcatra. Então ele também já está aí. A picanha, geralmente ela é um pouquinho menor que o comprimento total da alcatra, né? Mas tradicionalmente, nos açougues tradicionais, quando vai ser tirada, eles tiram faceando a alcatra. Então a gente sempre vai ter um steak de picanha chamado pela indústria, que na verdade nada mais, nada menos é do que a cabeça do coxão duro. Aqui eu tenho o baby beef, né? Que muita gente fala baby beef remete à idade do animal, não tem nada a ver. O baby beef é um corte extraído da alcatra. Isso aqui é um subcorte que fica na parte de trás, aonde a gente faz a ligação com outros grupos musculares que se tornam grupos de carne, né? É chamado como bife rolha ou bife do açougueiro. Então, assim, basicamente, a gente consegue extrair isso aqui da alcatra. As variações, maminha em tira, maminha em steak, cubo, bife, etc, né? Então a gente consegue fazer muita coisa com essa peça. E já que nós estamos na capital da carne de sol, bora comer carne de sol, minha gente. Ela vem acompanhada ainda, ó, de um pirãozinho de água. Servidos?